Amém? Bem, irmãos, a paz. É sempre com muito temor que a gente sobe aqui, né, para ministrar a palavra. Essa semana, o Mateus e a Vitória estavam em casa, ontem, né? E aí a gente conversando, eles falaram assim, nossa, mas vocês ficam nervosos para subir? A gente falou, toda vez. É por isso que eu bebo 5 garrafas de água. Porque a gente entende a nossa limitação. E a responsabilidade que é comunicar a palavra de Deus. E eu me sinto completamente inadequado para isso. Eu me lembro, eu estava ali sentado, eu me lembrei da ministração do Filipinho. Som, tá me ouvindo? Tá som? Eu me lembrei da ministração do Filipinho, quando ele fez questão de falar. E eu gostaria de introduzir dessa forma, porque tem a ver com o que eu vou trazer aqui essa noite. E o Fih fez questão de deixar claro que ele era ruim. Né, Fih? E que o coração dele era ruim. E eu concordo com ele. Realmente, tu é ruim e o teu coração é ruim. Só que você é melhor do que eu. Porque quando eu olho para o meu coração, eu descubro que o meu coração é pior do que o seu. E por que eu digo isso? Porque nós confiamos, quando nós entendemos o quão ruim nós somos, o quão caído nós somos, nós entendemos porque a gente precisa da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é tudo o que nós temos. Então eu não estou aqui para comunicar algo confiando talvez em uma própria habilidade, porque ainda que eu tenha uma certa habilidade para falar, não é suficiente para comunicar algo espiritual para você, a não ser que o Senhor me use pela sua graça e pela sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é tudo o que nós temos. O seu coração posto sobre a nossa miséria. Essa semana, ou semana passada, eu não me lembro, eu e minha esposa, a gente recebeu, né, uma chamada, uma pessoa que a gente ama muito, fez um grupo no WhatsApp para poder questionar a gente de algumas coisas, porque de acordo com o que ela passou para a gente, ela estava se sentindo extremamente frustrada. E eu já comecei a pregar agora. Ela estava se sentindo extremamente frustrada. E ela nos confidencializou que a sua frustração, de alguma forma, gerou uma certa resistência, até mesmo uma certa dificuldade de buscar ao Senhor. Porque ela esperava que algo acontecesse e não aconteceu. E todo mundo já se sentiu assim em algum momento. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos frustrados. Sentimos que algo deveria ter acontecido e não aconteceu. Algo deveria ser de uma forma, mas não é. A gente brinca ainda, né, Larissa, Renan, eles vivem ligando para a gente, falam, e aí, aconteceu alguma coisa diferente? E nunca acontece o que a gente acha que queria acontecer. Nunca acontece, a gente espera, não, agora vai acontecer. E nada acontece. E aí passa mais o tempo, não, agora vai acontecer alguma coisa. E nada acontece. E à medida que as coisas, o tempo passa, parece que o nosso coração vai gerando uma certa dúvida, um certo questionamento e uma certa frustração. E essa frustração, ela precisa ser tratada e combatida, porque a frustração é um perigo para nós. É um perigo. E nós precisamos colocar a nossa confiança e o nosso coração na mão daquele que tem misericórdia para distribuir gratuitamente, de forma abundante sobre as nossas vidas, independente do que esteja acontecendo sobre a terra. Independente. Então eu quero introduzir essa mensagem falando que nós não podemos nos frustrar, e se estamos frustrados, a culpa não é de Cristo. Por quê? Eu anotei algumas coisas para mim não esquecer. Eu estava agora à tarde na salinha, meditando, e o Senhor trouxe essa introdução para mim. Eu nem ia começar dessa forma, mas eu achei interessante. A frustração, ela revela a nossa falta de entendimento do plano original. Quando eu me sinto frustrado, é porque em algum momento eu não consegui compreender o plano original. Então, eu me frustro. Jesus, ele não é capaz de frustrar ninguém. Não é a sua natureza. Ele não pode fazer isso. Então, quando é que eu me frustro com Jesus? Quando eu olho para Ele
e eu espero dele algo que ele nunca prometeu me dar. Então eu me frustro. Porque eu olho para ele e eu gero expectativas. E eu falo, ok, ele vai me fazer isso, ele vai me dar aquilo, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ou no nome dele vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e às vezes não acontece. E aí a gente se frustra. A frustração, ela pode nos tirar do propósito do Senhor. E por isso é importante a gente voltar e entregar o nosso coração na mão da pessoa certa. Para que a frustração não nos tire do caminho do Senhor. E de onde Ele verdadeiramente quer nos usar para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então quando eu me frustro, quando eu espero receber algo dEle, mas que Ele nunca prometeu me dar. Então aonde está o problema? Na minha expectativa ruim, errada ou em Jesus? E muitos podem projetar isso em Jesus e se desanimar. Mas nós não, amém? Nós não iremos desanimar. Quando eu penso nos discípulos que estavam, quero abordar essa passagem que é tão conhecida, né? Porque quando os discípulos que estão de Jesus, que estão indo a caminho de Emaús, eles saem de Jerusalém, eles vão para Emaús. E por quê? Porque eles se frustraram. Porque quando Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles, e Jesus fala, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim, tão chateados? E aí eles falam assim, você não sabe o que aconteceu? Morreu aquele que nós esperávamos que fosse o libertador de Israel. Então no que se baseia a frustração? No entendimento errado do propósito e da missão de Cristo sobre a terra. E por entenderem errado, e por esperarem que Jesus se tornasse algo que Jesus nunca disse que seria, eles se frustraram. E a frustração deles, tiraram eles do lugar de onde eles deveriam estar, e fizeram com que eles fossem para o lugar onde eles não deveriam ir. Prova disso é que quando Jesus se manifesta para eles, eu entendo a manifestação dentro desse conceito, eu entendo a manifestação de Jesus para os discípulos como uma cura para o coração frustrado. O coração foi tratado e curado, e eles retornam para o lugar onde eles não deveriam ter saído. Então quando eu penso nisso, o que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus fosse um grande líder militar, e tudo que Jesus queria era manifestar graça e misericórdia sobre a nossa vida para nos salvar. Era esse que o Senhor Jesus queria, mas não era isso que eles entendiam que Jesus faria. Também não foi apenas eles que se frustraram, 12 apóstolos também. Porque quando Jesus morre, o que Pedro faz? Acabou. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus e não conseguiram entender o que Jesus tanto tentou mostrar para eles. A revelação, o entendimento do propósito do Senhor. Eles não entenderam. E quando Jesus morre, o que Pedrão fala? Vamos pescar. E eles só retornam quando eles veem Jesus. Eles só retornam, eles só se reúnem novamente quando Jesus aparece para eles. Agora sim eu vou ler o texto. Melhor, projeta para mim, por favor, Isaías 64:4. Por favor, Néia, vou inverter a ordem dos textos. Eu gostaria, talvez alguns de nós, ou talvez muitos de nós, ainda está, de certa forma, com o nosso coração frustrado, triste, chateado, sem entender ou compreender o porquê as coisas aconteceram e estão acontecendo da forma como estão. E eu gostaria nessa noite de provocar você a colocar a sua confiança na mão daquele que tem a misericórdia para derramar sobre as nossas vidas, independente do que acontece fora. Então eu gostaria de convidar você a ler junto comigo o texto de Isaías 64:4, amém? Vamos declarar isso? O que o texto diz? Por quê? Amém. Amém. De novo, mais uma vez, bem forte. Porque
Ele está trabalhando. Ele não parou de trabalhar. Muitas vezes nós não entendemos o seu agir. Muitas vezes nós não entendemos o que Ele está fazendo. Mas a palavra nos garante que se esperarmos nele, Ele trabalha. Ele trabalha. Ele não para de agir. Ele não para de fazer. Se esperamos nele, esse trabalho virá sobre as nossas vidas, inevitavelmente. Independente de tudo o que possa estar acontecendo fora, se nós como igreja estamos esperando nele, existe uma palavra, existe uma promessa, e essa palavra e essa promessa é: eu estou trabalhando. Ele está fazendo, Ele está agindo. Quando a gente começa a analisar alguns textos de forma separada e junta tudo, fica legal, né? Semana passada eu comecei o culto, o Senhor já estava ministrando essa palavra no meu coração, e eu comecei o culto com o Salmo 133, vocês se lembram o que eu li? Salmo 133, alguém arrisca? Diz assim: como é bom e agradável que estejamos aqui, porque aqui é o lugar onde Ele libera sobre nós o resultado do seu trabalho. É aqui que Ele libera bênção e vida sobre nós. E não há exceção, não há condição, ou melhor, existe sim uma: esperarmos nele. Enquanto nós estivermos esperando nele e colocando as nossas expectativas nele, a palavra dele sobre nós não irá se frustrar, ela não irá cair, ela não será anulada por nada e nem ninguém. Amém? Jó diz: bem sei que podes todas as coisas, e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Nenhum. Nós olhamos e temos a tendência de olhar muito para o que está acontecendo no hoje e no agora. Mas o que está acontecendo o hoje e o agora não define se Deus está ou não está trabalhando. O que define se Deus está ou não trabalhando é a palavra dele, e a palavra dele nos garante que ele não para. Então, mesmo que o hoje e o agora seja diferente do que aquilo que um dia ele nos prometeu, isso não significa, ou aliás, pode até fazer parte do seu agir e do seu propósito. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de José, talvez a gente consiga de alguma forma se identificar com ele. Porque se tem uma pessoa que tem o direito, entre aspas, né? Talvez a gente poderia ter vários exemplos bíblicos, mas eu quero pegar José. Se tem uma das pessoas, talvez teriam mais direito de se sentir injustiçado, é José. Muitas vezes nós nos frustramos e desanimamos, por quê? Porque sentimos que a justiça está operando, não é esse sentimento que a gente tem? E a gente se entristece por isso, porque a justiça humana parece que está sendo estabelecida, e aí isso traz tristeza ao nosso coração. E de certa forma é legítimo, a gente é humano, mas eu quero tirar a gente dessa nossa condição humana e caída, e levar a gente a viver uma dimensão de fé, porque existia uma palavra liberada sobre a vida de José, e a palavra é: você será governador, ou você estará sobre o governo de alguma coisa, ou de alguma nação, e ele entendia isso, e ele teve um sonho, e o Senhor revelou isso para ele. E o que acontece? O cumprimento da promessa? Não, ele é vendido como escravo. E eu vou resumir a história, todo mundo conhece a história. O meu ponto é: imagina você, José, quando ele é vendido com 13 anos de idade. Quando ele se torna governador, 17. E quando ele se torna governador, ele tem 30. 30 menos 17? 13. 13 anos sendo escravo. Não sei quanto tempo na casa de Potifar, também não sei quanto tempo na prisão de Faraó, mas o fato é que durante 13 anos. Pensa José, naquele buraco, a gente falou sobre isso, né? Pensa José naquele buraco, pensando assim. É isso que eu quero te levar a pensar. Ó a mente dele. Espera aí, eu estou aqui, fiz tudo certo,
Fiz tudo certo. Obedeci meu pai, honrei, confiei na palavra que o Senhor um dia havia liberado sobre a minha vida. Eu fiz tudo certo. E eu estou aqui nesse buraco. E os meus irmãos, que fizeram tudo errado, que me venderam como escravo, que mentiram, porque eles ouviram os planos enquanto ele estava no buraco, os planos do seu irmão. Vamos vendê-lo, a gente mata o animal e fala para o nosso pai que ele morreu. Pense José, o sentimento de injustiça que talvez possa ter vindo sobre ele, porque ele, o único que, dentre todos os irmãos, fazia tudo certo, estava num buraco na prisão de Faraó, e os 11 irmãos desfrutando do conforto da casa do seu pai. E talvez ele tenha pensado e se sentido como muitos de nós nesses dias. Parece que a injustiça está operando. Será que o Senhor não vai cumprir aquilo que ele falou? Mas a Bíblia diz que José se manteve fiel. Ainda diante de uma situação, uma circunstância que era completamente contrária ao cumprimento e à realização da promessa, a gente não consegue entender muitas coisas porque a gente não está num contexto. Mas a pior coisa para um judeu era se tornar escravo. Se tornar escravo era pior do que ser morto. Então ele estava em uma condição terrível. E naquela condição, ele se mantém fiel ao Senhor. E por causa dessa fidelidade, ele chegou ao lugar onde o Senhor tinha para ele. E José, então, ele dá 2 sentenças no final da sua vida, ou melhor, ele chega a 2 conclusões. Primeiro, José fala: o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor converteu em bem. O meu senso de justiça e de injustiça não limita o agir de Deus. Não limita, Deus continua fazendo. Então, no que eu vou confiar? No que eu estou vendo agora? Ou naquilo que Deus disse que faria? E Ele disse na sua palavra de forma bem clara: eu estou liberando bênção e vida sobre vocês. Isso é claro. E José confiou, e o resultado, ou a conclusão, o final da vida dele, ele disse para os seus irmãos: fique tranquilo, nosso pai morreu, vocês estão aí preocupados, que eu vou matar vocês. Fica tranquilo, eu não vou fazer isso não, porque eu tenho entendimento agora. Talvez eu não tinha quando eu estava lá na prisão de Faraó, mas mesmo não tendo entendimento naquela época, eu confiei e eu esperei, até que a compreensão viesse. E hoje, muitos e muitos anos depois, eu consigo entender o que Deus estava fazendo naquela época. Então, o meu coração, ele não se apega àquilo que talvez possa estar acontecendo hoje, para determinar se Deus está parado ou se Deus está agindo. Eu creio que Ele está agindo, porque a palavra dele diz isso, ainda que eu não consiga entender, e ainda que eu não consiga compreender. E Ele diz: o que vocês intentaram fazer de mal, o Senhor agiu, e transformou isso em bênção, para salvar todos vocês. E o propósito de Deus estava acima dos irmãos e da própria vida de José, porque Deus estava olhando para um plano que se chamava Jesus. Portanto, quando Deus opera, Deus não está operando limitado à vida de José. José só fazia parte de um plano, e eu e você fazemos parte de um plano, e José participa disso, e eu e você iremos participar disso. Ainda que o tempo passe e talvez as coisas que nós gostaríamos de ver, a gente não veja, nós continuaremos confiando que o Senhor está trabalhando. Amém? Passou o tempo, e ele fala: agora sim, muito tempo depois, eu consigo entender. E olha a visão desse homem. Eu consigo entender que o que aparentemente era mal para mim, veja, quando eu tinha 17, 18, 19, 20, 21, eu confiava em Deus, mas eu não entendia. Mas a minha falta de entendimento não fez com que eu questionasse os planos e os propósitos dele. Eu permaneci fiel. E agora ele libera uma outra conclusão, que era o quê? Além de tudo isso, eu ainda creio que ele irá cumprir a promessa dele. Porque lá em Hebreus 11, 22, ele diz assim: quando vocês saírem daqui e forem para a terra que o Senhor dará a vocês, não deixe os meus ossos para trás. Então, além de toda a confiança que ele tinha de que Deus
trabalha e que tudo aquilo que Deus fez por causa de um propósito maior do que a sua própria vida, ele também olhou para o futuro e ele disse: e eu creio mais, que ele fará tudo aquilo que ele prometeu e disse que faria. E é isso que deve mover o meu coração e o seu. Irmãos, eu não estou pregando nada do que eu preparei para pregar. Então, se eu me perder em algum momento, me desculpa. E que o meu coração e o seu coração seja como o coração de José, confiando de que ele não para. Muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, mas isso não é o limitador de Deus. O trabalhar de Deus, agora sim, na construção de Deus, nesse sentido de trabalhar, nós podemos entender que Deus está construindo alguma coisa. Uma grande obra, uma grande construção. E ela não se limita a mim, ela não se limita a você. Ela já começou. E ela ainda irá terminar. E o processo ainda está em andamento. E eu e você fazemos parte dessa grande obra que o Senhor está fazendo. Às vezes o nosso coração é tão ruim que a gente acha que Deus tem que começar e terminar alguma coisa com a gente, né? Não, eu sou o centro. Eu terei um grande ministério. Cara, a gente só é parte de uma coisa. A gente só é parte de uma grande obra que o Senhor está construindo. Nós fazemos parte de alguma coisa, e José entendeu isso. A minha vida foi apenas uma pequena parte do todo que o Senhor quer fazer. A minha vida também, a sua vida também. Portanto, nesse contexto de que o Senhor está construindo alguma coisa, existem alguns fundamentos. E esses fundamentos, eles precisam ser edificados e solidificados dentro da igreja. E se esses fundamentos não forem reais e presentes, a construção não dará certo. E existem muitos fundamentos, e um dos fundamentos certamente é a fé. A fé é um dos pilares sobre o qual o Senhor está construindo a sua igreja sobre a terra. E sem esse pilar, que é a fé, o fundamento, a construção, ela não pode ser concluída. Então, se o Senhor está construindo algo, e se um dos pilares do Senhor é a fé, então eu preciso entender que acima de todas as coisas, o Senhor quer gerar no meu coração e no seu coração fé. Se Ele não conseguir gerar fé no meu coração, tem um texto que diz que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará o quê? Fé. Quando Jesus voltar, Jesus espera encontrar uma coisa, e não são palavras certas, porque eu posso ter palavras certas, mas não ter fé. E se eu tiver as palavras certas e não tiver fé, então ele não vai encontrar em mim aquilo que ele busca, e o que ele busca é fé. E eu não estou descartando a importância das palavras certas. O que eu estou dizendo é que palavras certas sem fé me tornam religioso. E quando o Senhor vier para buscar a mim e a você, Ele espera encontrar fé. Eu não achei em nenhum outro lugar na Bíblia algo que o Senhor espera encontrar na sua igreja, a não ser fé, porque todo o resto procede disso. Tudo mais que o Senhor encontrará em nós procederá da fé. Portanto, se quando Ele voltar, Ele não encontrar fé, então Ele não vai encontrar em nós o que Ele busca. E se Ele está trabalhando, eu quero tentar agora fazer a conexão. Se Ele está trabalhando, então eu devo entender que uma das coisas que Ele certamente está fazendo na minha vida e na sua, é trabalhando para gerar fé. Ele trabalha na minha vida e na sua, para que a gente acredite nele, para que a gente creia nele, para que a gente confie nele, para que quando Ele retornar, nos espere, nos encontre esperando nele. Portanto, se a fé é um fundamento e um pilar, e se é isso que Ele quer encontrar em nós, quando Ele vier nos buscar, então eu devo concluir que certamente uma das bênçãos que Ele libera sobre nós, e um dos resultados do trabalho ativo do Senhor sobre a sua igreja é gerar fé em mim e em você. Porque quando Ele vier, e eu não estou descartando a importância de nós nos posicionarmos de forma correta, nem mesmo de forma política, porque nós entendemos isso. Mas haverão muitos de direita que não subirão para o céu.
E haverão muitos de esquerda que também não. Portanto, o que nos define não é o nosso partido político. Quando ele vier e ele olhar para dentro de nós, o que ele vai querer encontrar? Fé. Fé. É isso que ele vai querer olhar para dentro de mim e de você e encontrar. Fé. Fé. Nós sabemos que nós devemos orar, certo? Jesus diz, quando você orar? Então ele espera que a gente ore. Existe uma passagem em Lucas 18. Eu não vou ler tudo. Na verdade, eu acho que eu não vou nem ler. Vou só falar. Lucas 18 fala a respeito. Ele começa assim. Todo mundo conhece aquela passagem do juiz iníquo e da mulher insistente. E Jesus traça um paralelo, porque se lá no Sermão do Monte ele falou para a gente, ele nos revelou, ele nos disse que ele esperava que a gente orasse, porque ele diz assim, quando você orar e quando você jejuar, ele coloca no mesmo pé de igualdade ali. Mas até então não é um mandamento. Ele diz, quando vocês fizerem. Então ele espera que a gente faça. Mas aqui não. Aqui ele diz assim, o texto fala exatamente assim. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aqui a régua sobe. Porque agora ele está falando, eu não apenas espero que vocês orem, como eu estou dizendo que vocês devem orar sempre e não esmorecer. Orar insistentemente. E o que me chamou a atenção foi que ela era uma viúva. E como viúva, ela tinha direitos. Portanto, o que ela estava fazendo diante daquele juiz não era pedir algo que não lhe pertencia ou que ela não tinha como direito. Ela orava por algo que era direito dela, porque ela era uma viúva. E ela dizia àquele juiz, julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Como viúva ela tinha direitos. Mas mesmo tendo direitos, a Bíblia nos revela que para que ela alcançasse algo, ela teve que ser insistente. Ela teve que insistir. Ela teve que permanecer. E ela teve que incomodar. Claro que aqui o Senhor Jesus, Ele não está revelando o nosso Pai como alguém que é iníquo. Mas Ele está dizendo, se até um juiz que é assim pode agir dessa forma e atender, imagina o seu Pai, que é fiel à sua própria palavra. O nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra. Mas pode ser que mesmo que você chegue diante dEle com as palavras certas, pode ser que a princípio Ele não te atenda. E aí acabou a introdução. E deixa eu tentar explicar, porque ficou esquisito, né? Aquela mulher, ela chegou diante do Senhor, ou melhor, ela chegou diante daquele juiz, tendo como base os seus direitos como viúva. Mas ela precisou insistir. E eu acredito que o Senhor está tentando nos ensinar algo real, prático aqui. Porque Ele espera que a gente ore, mas não de qualquer forma, de forma insistente. Porque talvez a nossa insistência vai tirar para fora aquilo que Ele quer ver. E o que Ele quer ver são mais do que palavras. Ele quer olhar para dentro de mim e de você e encontrar algo, e a gente sabe o que é. E pode ser que a gente chegue diante dEle com as palavras certas. Mas só as palavras certas não são suficientes. As palavras certas precisam vir seguidas de fé. E é por isso que Ele fala que tudo aquilo que você pedir, crendo. Ele nunca desassocia a resposta de Deus do pedir e do crer. Só que o que eu quero chamar a atenção dos irmãos ok, se eu devo permanecer, qual é a minha postura enquanto eu estou diante do Senhor insistindo por algo? E talvez muitos caiam no meio do caminho, porque não estão entendendo que até mesmo o silêncio, a negativa de Jesus, é porque Ele quer gerar em nós algo. E o que Ele quer gerar em nós é fé. E se Ele encontrar fé, nós receberemos dEle não apenas aquilo que nós estávamos pedindo, mas nós entraremos numa dimensão em que nós receberemos dEle a vida.
e o resultado do seu próprio trabalho. O que Ele quer liberar sobre mim e sobre você não é apenas o que a gente pede, mas aqui o resultado e o fruto do trabalho dEle, que Ele vem operando ao longo da história, que nós sabemos que foi revelado em Cristo, e é isso que Ele quer liberar sobre a minha vida e a sua. E para isso, Ele fará o que for preciso. E isso fica muito claro quando a gente vai olhar a história daquela mulher cirofenícia. Abre lá para mim, por favor, Mateus 15, 21. Na chácara dos adolescentes a gente conversava, né, Cássia? A gente meditou junto a respeito desse texto. E essa mulher, ela nos ensina algo. Ela nos ensina como permanecer diante do Senhor. Ela nos ensina que o Senhor espera encontrar em nós mais do que palavras certas. Ela nos ensina de que o Senhor, Ele deseja olhar para dentro de nós e encontrar fé. É interessante porque essa mulher, ela é uma cirofenícia. Lá acho que em Marcos 7, fala um pouquinho sobre ela também. Diz que ela era uma mulher grega. E sabemos que eles não eram parte da promessa. Eles não eram povo da promessa. E às vezes a gente fica perguntando, né, por que Jesus tratou essa mulher dessa forma, né? Por que Jesus fez isso? Será que Jesus não podia liberar uma bênção sobre a vida dela? Eu acho que sim. Eu acho que podia. Tanto podia que Ele liberou. Se fosse proibido da parte de Cristo fazer algo em favor daquela mulher, Ele não teria feito. Porque Ele só fazia aquilo que o pai dele mandava Ele fazer. Mas quando Ele, a princípio, Ele se nega a atendê-la, o que Ele está dizendo é que o meu propósito, o propósito da minha vida sobre essa terra, da minha vinda sobre essa terra, tem a ver com a nação de Israel. Quando a gente olha todo o contexto, é como se Jesus estivesse falando assim, não falando, mas a gente entende que é isso. A gente sabia que a hora do gentio chegaria, mas não era aquela. Jesus estava dizendo, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Ele estava falando é a respeito do seu ministério terreno. Isso não significa que a graça de Deus também não seria liberada sobre a vida das outras pessoas. Na realidade, todas as famílias da terra, o pastor ministrou sobre isso. E o que eu acho interessante é que a postura daquela mulher fez ela furar a fila. Ela furou a fila. Ela saiu lá de trás e cortou a fila daqueles que por direito poderiam usufruir naquele momento das bênçãos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor encontrou duas coisas naquela mulher. Primeiro, as palavras certas. Segundo, fé. As palavras certas, seguidas de fé, é o que o Senhor espera encontrar em nós. Amém? De modo que eu creio que tudo o que o Senhor faz, Ele faz para gerar fé na sua palavra. Porque é essa a condição que Ele precisa encontrar a sua igreja quando Ele retornar. Então vamos ler o texto, Mateus 15, 21, 28, diz assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa primeira frase dela diz muita coisa. Diz mais do que às vezes, do que simplesmente a gente consegue observar em uma rápida leitura. E eu vou mostrar para vocês isso. Pode continuar. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Só até aí por enquanto. Quando aquela mulher, quando a gente olha, por exemplo, a vida de Raabe, acho que é Raabe, aquela mulher do muro, né? Do muro, Raabe, né? Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Raabe, ela é citada
em Hebreus 11, juntamente com os heróis da fé. E a Bíblia diz que pela fé, ela juntamente com a nação de Israel, conquistou a promessa. Ela foi inserida pela fé. Por quê? Nós precisamos entender que o Senhor, Ele não se limita a tempo. E todos aqueles que entraram no propósito, independente do tempo, herdaram a promessa. Ela acreditou na palavra que havia sido liberada sobre Israel e ela teve fé nessa palavra. E a Bíblia diz que essa foi a matéria-prima que possibilitou que ela entrasse e conquistasse junto com Israel a promessa, muito antes da graça. Porque sempre foi graça e misericórdia. E todos aqueles que entenderam, independente da época em que viveram, que sempre foi graça e misericórdia, receberam algo de Deus. Sempre foi pela graça. Por isso, o Senhor pôde fazer algo por ela, por aquela mulher sirofenícia. A Bíblia diz, eu já vou falar do texto, é que vou lembrando das coisas. A Bíblia diz que o Senhor atendeu um centurião romano, porque ele liberou fé. Ele olhou para Jesus e ele disse assim: eu entendo, eu creio que existe uma autoridade maior sobre a sua vida, e que você faz o que você faz, porque Deus está com você. Portanto, se você liberar uma palavra, o meu servo será curado. E é surpreendente o que Jesus fala, porque ele diz assim: eu não encontrei em nenhum de Israel o que eu encontrei nesse homem romano. O que ele está dizendo é: eu não achei. Nós precisamos entender que o Senhor está sempre procurando por algo. Ele procura adoradores, Ele procura quem Ele possa enviar, e Ele procura fé. E a Bíblia diz que ele achou o que ele procurava na mulher sirofenícia, e ele achou o que ele procurava em um romano. E eles cortaram a fila e receberam algo, resultado da graça de Deus. E Jesus diz: nem em Israel eu não achei a fé desse homem, nem em João Batista, nem em Maria, minha mãe, porque ele não dá exceção, e nem em nenhum dos doutores da lei, e ninguém. Eu achei uma fé como eu achei nesse homem, porque ele entendeu princípios da palavra, que regem a autoridade espiritual, e ele manifestou fé nesse princípio, e por causa disso eu posso atendê-lo. Aquela mulher, voltando a falar da mulher sirofenícia, ela clama ao Senhor, e a primeira palavra, ela solta algumas coisas na primeira frase dela, e é interessante a gente analisar, porque a primeira coisa que ela fala é Senhor. Essa palavra Senhor é muito mais do que simplesmente eu sendo respeitoso com o meu chefe. Não é um tratamento respeitoso, em que normalmente a gente fala para pessoas que são mais velhas, ou que ocupam um cargo maior que o nosso. Não. A palavra que ela usa no original grego é a palavra kurios, que aponta para algo muito maior do que simplesmente um tratamento. Porque a palavra Senhor que ela usa nesse momento, ela é traduzida como aquele a quem uma pessoa pertence. É interessante a abordagem dela, porque ela nem parece uma mulher fora da nação de Israel, ela parece alguém que conhece muito bem do que ela está falando. Ela sabe o que ela está falando. E porque agora eu vou explicar isso, para que a gente possa entender que o Senhor espera de nós mais do que palavras certas. E ela tinha as palavras certas, mas o Senhor foi trabalhando, porque Ele queria encontrar nela mais do que isso. Eu e você não podemos ter só palavras certas, porque senão nós seremos apenas homens e mulheres religiosos. Nós precisamos ter a palavra, mas também temos que ter fé. E ela chega e ela fala, ok, e ela trata ele como, ei, aquele a quem eu pertenço. É o que ela está falando. Ela se submete completamente ao senhorio do Senhor Jesus. E a próxima sentença dela é filho de Davi. Dizer filho de Davi, para nós, pode ser algo corriqueiro, para eles não.
Porque filho de Davi só era um termo usado quando eles queriam apontar para o Cristo, para o Messias, para aquele que haveria de vir. Então ela não fala qualquer coisa, ela sabe o que ela está falando. E ela diz: eu pertenço a você, porque eu entendo quem você é. E você é aquele que devia vir para redimir a Israel. Você é o Cristo, você é o Messias, você é o filho de Davi. Percebe? Ela sabe o que ela está falando. E a próxima sentença dela é: tem compaixão de mim? Tudo certo, eu me submeto àquele que era o Cristo. E ela clama pelo quê? Por compaixão. Tem compaixão de mim. E a última sentença que ela solta é: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Isso revela que ela não tinha um coração egoísta. Ela não estava buscando o Senhor por algo para ela, mas ela estava intercedendo em favor de alguém, que era sua própria filha. Parece que a gente fez isso há algum tempo atrás, né? Na realidade a gente sempre faz isso, né? A gente faz isso sempre. Nós viemos aqui, nós nos reunimos aqui, nós subimos naquela salinha, e o que a gente faz lá é exatamente isso. Nós fazemos exatamente o que essa mulher estava fazendo diante de Jesus. Nós usamos as palavras certas, falamos que nós nos submetemos ao governo dele, sabemos que ele é o Cristo, clamamos por graça, por misericórdia e por compaixão, fazemos tudo certo. Mas talvez o Senhor possa fazer algumas coisas diferentes daquilo que a gente espera. E se a gente não entender o agir e o trabalhar de Deus e o que Ele realmente espera gerar em nós, pode ser que a gente se frustre. Mas nós não seremos frustrados. Nós não seremos frustrados. Nós não seremos frustrados. Porque nós aprenderemos com o exemplo dessa mulher. E ela nos ensina muito. A primeira coisa que Jesus faz, é ficar em silêncio. Ele não fala nada para ela. Gente, ela fez tudo certinho. Ela usou as palavras certas. Ela lançou mão da palavra. É mais ou menos assim, ó, como a gente se reúne lá para orar e a gente declara a palavra. É isso que a gente faz, não é? E amém, devemos continuar fazendo isso. Glória a Deus. A gente declara a palavra. Ela fez tudo isso. Exatamente o que ela fez. Mas a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Aí a gente continua estudando e lendo o texto. A próxima postura de Jesus é dizer assim, isso está lá no verso 24: eu não fui enviado para ela. O meu propósito terreno é a casa de Israel. Então, olha as duas respostas que ela obtém. Primeiro, o silêncio. Segundo, não. 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 Eu não muito, mas talvez o pastor Jair sim, né? Talvez o pastor Jair poderia dar muitos e muitos exemplos para nós, devido a tantos anos que ele está caminhando e sendo pastor de igreja. Muitos e muitos exemplos de pessoas que desanimaram nesse ponto, quando o Senhor pareceu em silêncio, ou até mesmo quando o Senhor fez algo diferente daquilo que a pessoa esperava receber. E isso fez com que ela fizesse o quê? Fosse embora. Por quê? Porque ela estava confiando e gerando a sua expectativa em algo que o Senhor nunca se comprometeu em fazer. E tudo que o Senhor quer é: permaneça na minha presença. Permaneça na minha presença. E Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No verso 25, a Bíblia diz: ela porém veio e o adorou. Sabe, às vezes a gente ora, e como igreja a gente faz isso e continuaremos fazendo, mas pode ser que as coisas não aconteçam naquele momento da forma que a gente gostaria que acontecesse. E a nossa primeira lição nessa noite é: isso não significa que o Senhor deixou de trabalhar. Ele continua trabalhando. E diante da minha falta de entendimento, ou diante do silêncio, ou do aparente silêncio de Jesus, ou até mesmo diante de uma resposta contrária àquilo que eu estou pedindo,
qual é a postura que o Senhor espera de nós? Adore. Adore. Mesmo não entendendo, adore. Mesmo não compreendendo, adore. Porque a Bíblia diz que mesmo nessa condição, ela se prostra e ela adora. Mas mesmo agora, a história não termina, porque agora Jesus olha para ela, prostrada diante dos seus pés, e diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando Jesus usa o termo cachorrinho, o cachorro não era filho, né? Hoje a gente chama cachorro de filho, né? Filho! Né? A gente chama, né? Eu já tive cachorro, gente, eu sou culpado. Né? Filho! Naquela época não. Cachorro não era algo bonitinho. Era um animal imundo. E Jesus diz: eu não posso fazer isso por você. A minha graça e a minha misericórdia ainda não te justificou, ainda não te... E Jesus diz: eu não posso. E aí essa mulher, ela fala: ok, mas tudo que eu quero é a sua graça e a sua misericórdia. Porque ela fala: mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Portanto, quando eu busco ao Senhor e Ele parece não me responder, quando eu busco ao Senhor e Ele parece estar em silêncio, ou quando eu busco ao Senhor e Ele me diz não, o que nós devemos fazer? Nos prostrar e dizer: ok, Deus, eu ainda continuo crendo na sua graça e na sua misericórdia, porque ela é tudo o que me resta. Eu posso não entender, eu posso não compreender, o Senhor pode até falar não para mim, as coisas podem acontecer diferente daquilo que eu estou orando, que eu estou pedindo, mas eu permanecerei diante do Senhor, esperando na sua graça e na sua misericórdia, mesmo sabendo que eu não sou digno. Eu ficarei aqui. E essa é a condição que o Senhor diz: ó mulher, grande é a sua fé. São mais do que palavras, é fé. É fé. Que o Senhor possa encontrar a mim e a você nessa condição. Às vezes a gente tem muita experiência com a palavra, e a própria experiência com a palavra pode nos tornar arrogantes. A própria experiência com a palavra pode nos tornar arrogantes. E o Senhor, Ele trabalha na nossa vida para gerar fé e também para acertar as coisas que estão fora dos eixos. Quando a gente olha para a vida de Pedro, a gente vê que Pedro tinha experiência com a palavra de Deus, certo? Quando Pedro olha Jesus de longe, Jesus libera uma palavra para ele: vem. E Pedro, sem pensar duas vezes, se joga no mar e começa a caminhar sobre as águas. Pedro não era doido, é que Pedro já tinha experiência com a palavra. Pedro deve ter lembrado quando ele estava pescando no primeiro encontro com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse assim: lança a tua rede. Ele já havia pescado, ele era um homem experiente, ele sabia de pesca, ele conhecia o mar, e ele não tinha pescado nada, mas ele diz assim: ok, sobre a tua palavra. Então ele lança a rede, e ele vê que a palavra de Deus trouxe retorno para ele. Então lá na frente, Jesus continua a ministrar. Pedro não entende bulhufas, mas aí Jesus fala assim: vocês não vão embora? Pedro diz: não, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Entenda, Pedro não estava entendendo nada do que Jesus estava falando, porque isso fica muito claro, porque quando Jesus morre e ressuscita, ele é o primeiro a vazar. Ele fala: eu vou voltar a pescar, porque para ele tudo tinha acabado. Então quando ele diz, só o Senhor tem palavras de vida, o que ele está falando é: ok, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor é o Cristo, então eu vou confiar, mesmo sem entender. Eu vou ficar. Então Pedro tem experiência com a palavra. Então de repente uma tempestade, eles estão no barco, ele olha de longe Jesus, e Jesus: se é Jesus, deixa eu ir. E Jesus diz: vem. E Pedro pula na água, e Pedro começa a caminhar em direção a Jesus. E enquanto Pedro olha para Jesus, tudo vai bem. O problema é quando Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos em outras coisas que não é o seu
Cristo. E então ele afunda. Por que eu estou citando isso? Para que a frustração não faça com que a gente afunde. Mesmo diante de uma situação que é diferente daquela que nós esperávamos, mesmo diante de uma aparente injustiça, nós permaneceremos com os nossos olhos fitos nele. Porque mesmo sem entender muita coisa, ou porque as coisas estão acontecendo da forma que estão, nós sabemos que enquanto nós estivermos olhando para ele, nós permaneceremos de pé. No momento em que nós tirarmos os olhos dele e colocar os olhos nas circunstâncias, então a frustração pode vir. E quando a frustração vier, ela pode nos derrubar. Jesus chega para Pedro, pega a mão de Pedro e puxa Pedro de volta. E aí eu vou contextualizar. Pedro, por que você tirou os olhos de mim? Por que você deixou de olhar para mim? Por que você não permaneceu em mim? Você só começou a afundar quando você esqueceu de olhar para mim e olhou para as circunstâncias. Que eu e você, irmãos, possamos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, que quando ele vier, encontrará com os olhos fitos nele, olhando para ele, esperando nele, ainda diante de uma situação de tempestade, de caos, de luta, porque nós sabemos que esse é o cenário da volta de Jesus, isso é inevitável. E eu não estou profetizando isso, eu estou dizendo que está escrito na Bíblia. Mas o Senhor diz, se você permanecer diante da minha presença, então eu vou poder liberar sobre você, dia após dia, o resultado do meu trabalho. Fique de pé, vamos orar. Eu gostaria de pedir que você, se você nesses dias tem se sentido frustrado, triste, por algum motivo decepcionado, eu ouvi muitos e muitos testemunhos nesse sentido, de pessoas que e na realidade até eu me senti dessa forma, porque nós como igreja nos unimos para clamar por algo, mas não aconteceu da forma que nós gostaríamos. Mas isso não significa que Deus deixou de agir. E o que Ele espera que eu e você façamos? Permaneçamos, mesmo diante da falta de entendimento, permaneçamos diante da sua presença, porque esse é o lugar mais seguro para mim e para você, é a presença do Senhor. E se nós permanecermos diante dEle, na presença dEle, crendo, não naquilo que nós achamos que temos direito, porque aquela mulher não tinha direito de nada. Na realidade, Jesus a comparou como alguém amaldiçoada, porque era isso que um cão significava, alguém impuro. Mesmo diante dessa condição, ela se prostra e ela diz, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não faço parte do povo da promessa, eu entendo isso, eu sei que eu sou impura, eu sei que o meu coração é ruim, eu sei que eu não presto, eu sei, eu olho para dentro de mim, eu consigo me enxergar, eu sei quem eu sou, mas eu permanecerei prostrado diante do Senhor, crendo na sua misericórdia. Ore para que o Senhor possa gerar em nós, não apenas as palavras certas, mas fé nas palavras certas, porque é isso que Ele quer encontrar em mim e em você como igreja. Independente das circunstâncias, que os nossos olhos não saiam do nosso Senhor Jesus, que permaneça nele, que possamos orar nessa noite e dizer, Senhor, nos perdoa, se nos sentimos em algum momento frustrados, desanimados, se nós dizemos, de repente você pode ter olhado para Deus e dito, ok Deus, nada aconteceu como eu queria, e Ele olha para você e diz, a minha palavra já está liberada sobre vocês. Tudo o que vocês precisam fazer é permanecer na minha presença. E se você não sair da minha presença, absolutamente nada do que está fora pode impedir de que eu libere sobre você vida e bênção. Amém? Vamos louvar o Senhor.